Vamos para as últimas questões da aula de hoje, a última matéria de aula de hoje, que é importante, vive caindo nas provas da FCC, que é o rito sumaríssimo. Então, na Justiça do Trabalho, no dia a dia da Justiça do Trabalho, você como futuro servidor do TRT, o que você vai encontrar em relação aqui aos procedimentos? Você vai ver que os procedimentos mais utilizados no dia a dia das varas do trabalho são rito ordinário e sumaríssimo. Qual é aqui a delimitação? Quando é que a ação tramita pelo rito sumaríssimo? Quando é que ela tramita pelo rito ordinário? Qual que é a diferença? Qual que é ali a norma a ser aplicada? Vamos lá, galera. Se a ação tem valor, se os pedidos formulados naquela ação têm um valor de até 40 salários mínimos, sumaríssimo. Então, se eu encaixo ali em até 40 salários mínimos, o rito sumaríssimo. Passou os 40 salários mínimos até o céu, que aí o céu é o limite, rito ordinário, ok? Então, no rito ordinário, tem ações superiores a 40 salários mínimos, até 40 sumaríssimo. Quais são as normas que nós vamos aplicar aqui ao rito sumaríssimo, pessoal? Vamos aqui, ó, artigo 852-A e seguintes da CLT. Então, esses são os dispositivos que tratam do rito sumaríssimo, eles que são cobrados aqui nas nossas questões. 90% das questões aqui que nós temos são respondidos aqui com base nestes dispositivos. Então, as respostas estarão basicamente nesses artigos 852A, B, C, D, E, F, G, H, I. Ok, galera? Então, esses artigos têm que ser lidos, relidos, memorizados e entendidos. Temos uma súmula ou outra que trata do rito sumaríssimo. Ok? Vamos lá para as questões, a gente vai revendo aqui, revisando esses artigos, essas letras que nós temos na CLT. Vamos lá para a nossa questão. Agora será a questão de número 23. Teremos 8 questões aqui sobre o rito sumaríssimo, então da 23 até a 30. Então vejam, ó, com relação ao procedimento sumaríssimo, a CLT estabelece que, vamos aqui, ó, B, o juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, considerado o ônus probatório de cada litigante, podendo limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias, bem como para apreciá-las e dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica. Isso está de acordo, vamos anotar aqui, com o artigo 852-D da CLT. Nós podemos falar que esse artigo 852, parece 7, mas 852-D da CLT, ele trata dos poderes instrutórios do juiz. Ou seja, o juiz tem o poder de conduzir a instrução do processo, tem o poder de conduzir a produção das provas. Como assim controlar, conduzir a produção das provas? Ele, juiz, vai determinar a prova que entende necessária, vai deferir a produção da prova que entende necessária, vai indeferir a prova que entende desnecessária. Por isso que aqui ele fala, ó, volto para a questão, ele fala aqui que o juiz vai excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias. Vai aqui determinar as provas a serem produzidas. Exemplo, para a gente entender esses poderes instrutórios do juiz. Ninguém pediu prova pericial. Você, juiz do trabalho, fala o seguinte, ó, defiro prova pericial. Ah, mas ninguém pediu, você vai fazer isso de ofício? Vou, porque eu entendo que a prova pericial é importante para o meu julgamento, para a minha decisão. Outra situação,
todo mundo requereu prova pericial. Autor, réu, todos requereram prova pericial. Você, juiz, foi lá, pensou, olhou os documentos, falou, ó, não precisa de prova pericial. Indefiro prova pericial, porque o que seria objeto da perícia já consta aqui no processo em documentos. Então, ó, posso deferir, posso indeferir, vou comandar a produção da prova. Isso nós temos aqui como os poderes instrutórios do juiz. A assertiva B está perfeita. Todas as demais estão erradas. Vamos aqui para o erro delas. Ó, letra A. Os dissídios individuais, cujo valor não exceda a, errou, 40 salários mínimos. 40 salários mínimos. Ó, eu tenho aqui o artigo 852-A da CLT. No rito sumaríssimo, eu tenho a definição nesse dispositivo de que as ações que têm o valor até 40 salários mínimos na data do ajuizamento da ação ficam submetidos ao procedimento sumaríssimo. Claramente aqui a ideia foi tentar confundir com o rito sumário do processo civil, que são 60 mínimos, claramente, mas você não vai cair nessa pegadinha. Você vai pegar a sua CLT, vai destacar o 852-A, que fala 40 salários mínimos. Até 40 mínimos da data do ajuizamento da ação, rito sumaríssimo na cabeça, sem dúvida alguma. Depois, nós vamos aqui para a letra C. Qual é o erro? Estão incluídas no procedimento sumaríssimo as demandas em que a parte é administração pública direta, autárquica e fundacional. Não, meu amigo. Estão excluídas do rito sumaríssimo as demandas, as ações em que a parte é administração pública direta, autárquica e fundacional. Estão excluídas. O que você fez com o artigo 852-A da CLT? Você destacou? Então aproveita, pega o parágrafo único e destaca. Parágrafo único está falando. Estão excluídas do rito sumaríssimo essas demandas aqui. Então vejam, eu vou ajuizar uma ação trabalhista, pedido R$1.000. R$1.000 é menos que 40 salários mínimos? Óbvio que sim. R$1.000 não, vou colocar R$5.000. R$5.000. Rito sumaríssimo? Aparentemente sim. Só que aí eu olho o polo passivo. Quem é uma das reclamadas? A União. Opa! Então não é rito sumaríssimo, é rito ordinário. Por que será rito ordinário se o valor é pequenininho, se o valor está dentro de 40 mínimos? Porque eu tenho a União ali. A União não participa de rito sumaríssimo. União, estados, municípios, Distrito Federal, autarquias, aqueles entes ali que possuem natureza jurídica de direito público não participam. Agora, olha aqui, o dispositivo fala em administração pública direta, autárquica e fundacional. E aí eu venho e pergunto o seguinte para você, tá? E sociedade de economia mista e empresas públicas participam do rito sumaríssimo? Participam. Sociedades de economia mista, empresas públicas participam sim do procedimento sumaríssimo nas ações até 40 salários mínimos. Por que sociedade de economia mista, empresas públicas participam? Simples. Qual é a natureza jurídica delas? Natureza jurídica de direito privado. Como quem? Como a padaria da esquina. Se a padaria da esquina participa, esses entes também participam. Não vamos esquecer jamais disso daqui. Vejam que sociedade de economia mista e empresas públicas não possuem aqui prerrogativas processuais, não possuem as prerrogativas processuais da Fazenda Pública. Não, ok? Vamos lá, ó, seguindo. D. Sobre os documentos apresentados por uma das partes, manifestar-se a parte contrária em até 5 dias. Não, errou. Ó, sobre os documentos apresentados por uma das partes, manifestar-se-á a parte contrária de imediato. Imediatamente. Imediatamente. Não tem prazo de tantos dias, não. Tem que ser imediato. Por que aqui de imediato, galera? Por que é imediato? Pelo seguinte,
Vejam que o artigo 852H, ele fala que tudo será realizado na audiência. A análise que eu, parte contrária, farei dos documentos que foram juntados será ali na hora, ok? Teremos ali na hora essa ideia, ok, pessoal? Então, 852H da CLT fala que é imediato, nada de conceder prazo, nada disso, ok? Depois, vamos lá, letra E. O que letra E fala? Que em nenhuma hipótese admitir-se-á a realização de prova técnica, incumbindo ao juiz, quando sua realização for necessária, converter o rito para o procedimento ordinário. Totalmente errado, galera. O que acontece? O 852H, parágrafo 4º, diz que a prova técnica é possível sim no procedimento sumaríssimo, eu já falei isso para vocês. Quando necessária, ela vai ser realizada. Mas é possível? Claro que sim. Por isso está totalmente errado quando eu falo em necessidade de converter para outro procedimento. Esqueçam isso daqui, ó. Em nenhuma hipótese admitir-se-á. Pô, claro que vai se admitir. Vai converter? Não vai não, meu amigo. Vamos anotar aqui 852H, parágrafo 4º da CLT. Sempre que naquelas questões sobre procedimento sumaríssimo nós tivermos a ideia sobre produção de provas, vamos para o 852H. Ele é o dispositivo que fala sobre as provas no processo do trabalho do rito sumaríssimo. Pode ser prova testemunhal, pericial, documental. Ok, galera? Para aquela situação em que sobre os documentos haverá manifestação imediata, também aplicamos o 852H, mesmo dispositivo. Vamos na sequência, chegamos à nossa questão de número 24. O que nós temos aqui nessa assertiva? Então, ó, o trabalhador Ulisses, vamos ver o que aconteceu com ele. O trabalhador Ulisses ingressou como dissídio individual em face da empresa Delta Produtos e Games Digitais, reivindicando o pagamento de horas extraordinárias e a comissão de um mês que não foi paga, atribuindo à causa o valor de 10 salários mínimos. A legislação processual trabalhista autoriza que o reclamante possa convidar como testemunhas até, fácil, galera, bastava lembrar o seguinte: se o valor da causa é de 10 salários mínimos e se eu tenho uma empresa privada aqui, é porque o rito a ser aplicado é o rito sumaríssimo. Por quê? Se fosse uma união, estados, municípios, apesar do valor ser pequenininho, você sabe que seria rito ordinário. Mas aqui não. Tudo fecha para termos a ideia de que é um rito sumaríssimo. 10 salários mínimos, uma empresa privada, Delta Games. Então, certamente é rito sumaríssimo. Aí, nós vamos aplicar o artigo 852H, parágrafo 2º, que fala da prova testemunhal. Quantas testemunhas do rito sumaríssimo eu posso convidar? O 852H, parágrafo 2º, vou anotar, é sempre bom. 852H, parágrafo 2º da CLT, diz que cada parte pode convidar até 2 testemunhas. Então, até 2 testemunhas por ser o rito sumaríssimo. Vale sempre a pena aqui lembrar e confirmar com vocês o seguinte: quantas testemunhas no máximo no rito ordinário? Diga aí, ó, ordinário 3. E se fosse inquérito para apuração de falta grave, cada parte poderia utilizar até quantas testemunhas? Até 6 testemunhas. Então, ó, 2 no sumaríssimo, 3 no ordinário, 6 no inquérito. O inquérito é realmente o rito com o maior número de testemunhas no processo do trabalho. Aí, facilmente, a gente joga fora todas as demais. Olha qual é o problema aqui, ó. 2 para cada pedido. Não é para cada pedido, é no total. Pelo amor de Deus, não caia nessa
pegadinha aqui. Se você formulou um pedido, 3 pedidos, 20 pedidos, 100 pedidos, você vai utilizar 2 testemunhas no máximo, no total. Não cai nessa pegadinha não, ok? Vamos para a questão de número 25 agora. Vamos ali, ó, faltando já poucas 6 questões para o final. Vamos até a de número 30 que eu preparei para vocês. Então, ó, quanto aos procedimentos ordinário e sumaríssimo, previstos na CLT, olha o que eu tenho aqui, ó. No sumaríssimo, cada parte poderá ouvir até 2 testemunhas. Informação simples que você sabe, vive caindo em prova, até 2 testemunhas para cada parte. Vamos descartar aqui as demais assertivas. Ó, B, vamos lá. B. No ordinário, as testemunhas devem ser arroladas em 5 dias sob pena de preclusão. O que a gente já está careca de saber aqui, ó? Artigo 825 da CLT diz que, seja no ordinário, seja no sumaríssimo, independentemente do procedimento trabalhista, diz o 825 que as testemunhas comparecem independentemente de intimação ou notificação, ou seja, falei já umas 10 vezes hoje, vou falar a 11ª, ou seja, não há rol prévio de testemunhas, não há intimação prévia de testemunhas, nada disso, ok? Então não tem essa de 5 dias antes, sob pena de preclusão, você vai convidar, elas vão comparecer à audiência, ponto. Se elas não comparecerem, aí você vai requerer a intimação ao juiz, mas é na audiência, nada prévio. Você não vai requerer na petição inicial, nada disso, ok? Depois, ó, C. Apenas no ordinário é possível a prova pericial, com adiamento da audiência para sua realização. Não, ó, já cansamos de dizer que o artigo 852H, parágrafo 4º da CLT, diz que é possível, sim, no procedimento sumaríssimo, realizar a prova pericial quando estritamente necessário. Lembra disso daqui. Ah, mas eles vivem repetindo. Isso é uma verdade. Vai chegar, já falei, vai chegar no dia da prova do TRT Pernambuco, várias dessas questões aqui estarão lá. Você vai lembrar das nossas aulas aqui, porque serão questões idênticas, muito parecidas com a mesma informação, ok? Por isso que é muito bom ficar fazendo os exercícios, revisando com base nos exercícios. Vamos lá, D. No ordinário, cada parte poderá ouvir até 5 testemunhas, já sabemos que são 3 testemunhas no ordinário. Vamos anotar o artigo, para quem não anotou ainda, 821 da CLT do ordinário. No sumaríssimo, as testemunhas devem ser arroladas em 48 horas, joga isso fora aqui, independentemente de notificação no convite. Agora, galera, falei para vocês que tanto no ordinário quanto no sumaríssimo elas vão independentemente de notificação. Se faltarem à audiência, eu vou requerer a intimação ao juiz. Ok, até aqui tá igualzinho. Qual que é a diferença entre rito sumário e o sumaríssimo e ordinário? Lá na audiência, eu estou requerendo ao juiz a intimação das testemunhas. Qual é a diferença entre sumaríssimo e ordinário? E aí, lembra? No sumaríssimo, o juiz vai exigir a prova do convite. Então, no sumaríssimo, o juiz exige a prova do convite. Bruno, prove que você convidou a testemunha. Provei o convite, ele intimou. Não provei o convite, perdi a testemunha. No ordinário, não há necessidade de prova do convite, ok? No ordinário, não se exige essa prova, é só no sumaríssimo. Toma cuidado com isso daqui, ok? Vamos aqui na sequência, vamos para a nossa questão de número 26. Questão de número 26 está lá, ó. Seguindo as normas processuais trabalhistas sobre o procedimento sumaríssimo. O que eu tenho aqui, ó?
As testemunhas, até o máximo de 2 para cada parte, comparecerão à audiência de instrução ou julgamento, independentemente de intimação. Perfeito, tranquilo. Vejam, ó, que o artigo 852H, parágrafo 2º, traz essa regra, que é idêntica ao artigo 825, que eu já anotei para vocês. Independentemente de ser procedimento sumaríssimo ou não, elas comparecem independentemente de intimação. Vou pedir para que elas compareçam, vou convidá-las a comparecer. Ponto. Ó, informação simples, nem precisamos da prova do convite. Neste caso aqui, já matamos qual é a nossa assertiva correta, nossa assertiva adequada. Vamos eliminar as demais, como sempre. Qual é o erro da? Olha aqui, o erro da é o seguinte: todas as provas serão produzidas na audiência de instrução ou julgamento, desde que requeridas previamente no prazo de 48 horas que antecede a sessão. Não existe essa previsão. Mesmo sem pedido, mesmo aqui sem requerimento prévio, teremos a produção das provas da audiência. Na verdade, a gente vai analisar, o juiz vai analisar e deferir, decidir qual é a prova a ser produzida na audiência. E na própria audiência, a não ser a prova pericial, ela será realizada. Então é na audiência que vai decidir se há depoimento ou não da parte. Então, deferiu, realiza o depoimento. Deferiu prova testemunhal? Vamos ouvir as testemunhas. É sempre assim, na hora. Só a perícia que você vai deferir e aí vai paralisar a audiência, esperar o laudo ser apresentado. Mas, em regra, galera, não tem essa de requerer previamente a prova, não. Nada disso. É na audiência que o juiz decide qual prova será realizada. Ok? Depois, seguindo, vamos descartar aqui as demais. Ó, tanto a citação por hora certa como a por edital deverão conter a correta indicação do nome e endereço do reclamado. A gente não tem esse tipo de notificação, de citação aqui no rito sumaríssimo. O rito sumaríssimo, a única notificação que existe é a postal. Se não for possível a notificação postal, extingue o processo. Então não é possível a citação por hora certa ou por edital no procedimento sumaríssimo. A gente pode anotar aqui o artigo 852B da CLT. Se não for possível a postal, nós vamos arquivar o processo, vamos extingui-lo sem resolução do mérito, ok? Vamos arquivá-lo. A letra C, os dissídios individuais e coletivos que não excedam 60 mínimos vigentes na data do fato gerador do pedido ficam submetidos ao procedimento sumaríssimo. Vejam o seguinte, eles conseguiram errar tudo, tá tudo errado isso daqui. Dissídio coletivo vai para sumaríssimo? Não. Sumaríssimo é para dissídios individuais. Então já começa cortando aqui, ó. Coletivo, já está errado. Que não excedam 60 vezes, está errado. 40. Do salário mínimo vigente da data do fato gerador. Não, meu amigo. Aqui, ó, é do ajuizamento da ação. Então está tudo errado. Rito sumaríssimo é só dissídio individual. Que não excedam 40 salários mínimos da data do ajuizamento da ação. Na sequência, vamos eliminar a letra E. A letra E fala, ó, se uma das partes apresentar documentos em audiência, a parte contrária terá o prazo sumário de 24 horas para se manifestar, devendo necessariamente ser adiada a audiência para o prazo máximo de 5 dias. Tudo errado. Olha aqui, o que vai acontecer se uma parte apresentar documentos? Eu passo para outra e falo, meu amigo, apresente manifestação. Agora? Agora, imediato. Apresente agora, imediato. Ah, não vai dar prazo? Não. Não vai adiar a audiência? Não, nada disso. Imediato. Apresentou documentos, dá uma olhada aí,
apresenta sua manifestação imediata e vamos continuar a audiência, porque agora nós vamos para a instrução, depois razões finais, segunda tentativa de conciliação e sentença, ok? Não vamos paralisar esta audiência em virtude da apresentação de documentos, porque a manifestação é realmente imediata. Perfeito? Não vai esquecer isso e no dia da prova vai acertar certamente. Vamos aqui, ó, continuando. Chegamos à nossa questão de número 27 de 30, ou seja, só faltam 4 questões para a gente aqui. Os dissídios individuais na Justiça do Trabalho seguem o rito procedimental sumaríssimo conforme normas previstas em lei. Então, os dissídios podem seguir o procedimento previsto ali para o rito sumaríssimo. Sobre este procedimento, é incorreto afirmar. Então, já vamos marcar aqui, ó, porque quase nunca a gente coloca a questão, a FCC coloca a questão de incorreto, então tem que tomar cuidado para a gente não ir no automático. Então, é incorreto afirmar que cada parte poderá indicar até no máximo 3 testemunhas mediante o rol apresentado 5 dias antes da audiência. Tudo errado, né? Tudo errado. Máximo 2 testemunhas sem rol prévio. Tudo errado. O resto está tudo correto. Vamos ver o motivo, vamos ver o dispositivo aqui, vamos ver quais são as informações corretas que nós temos. Se cair questão do rito sumaríssimo, enche o saco até tanto repetir, mas se cair no dia da sua prova lá em Recife, curtindo frevo lá, o que vai acontecer se cair questão do rito sumaríssimo? Vai cair isso daqui, que nós estamos falando agora. Então, ó, o que está correto neste ponto aqui? Ó? Estão excluídas do procedimento sumaríssimo as demandas em que é parte a administração direta, autárquica e fundacional. Perfeito. Artigo 852A, parágrafo único da CLT. Isso que eu tenho, a exclusão dessas entidades, ok? Depois tenho aqui, ó, C. Serão decididos de plano todos os incidentes e exceções que possam interferir no prosseguimento da audiência e do processo. As demais questões serão decididas em sentença. Perfeito. Artigo 852C da CLT. Todos os incidentes serão decididos de plano. O que significa serem decididos de plano? Serão decididos na hora pelo juiz do trabalho, sem suspensão da audiência, sem nada. Decide de plano, decide na hora. Letra D. O pedido deve ser certo ou determinado, indicará o valor correspondente, sob pena de arquivamento da reclamação e condenação ao pagamento de custas sobre o valor da causa. Perfeito, perfeito. A letra D, vou colocar do lado aqui, está de acordo com o 852B da CLT. Petição inicial tem que ter pedido certo, determinado, vai indicar o valor correspondente. Se não tiver valor da causa, eu arquivo o processo, condeno o reclamante ao pagamento de custas com base ali nos pedidos, no valor atribuído, o que deveria ter sido atribuído à causa. É o que diz aqui a letra D, está perfeito. Olha o que acontece. A gente sabe que tecnicamente seria certo e determinado, só que na CLT está certo ou determinado, então não tem problema não, está igualzinho a CLT, não vai achar que essa assertiva está errada, não, ela está certa, porque a CLT fala certo ou determinado. A gente sabe que doutrinariamente é certo e determinado, mas vai no copia e cola da CLT, porque a questão da FCC tende a ser assim. E aí, finalizando essa nossa questão, o recurso ordinário terá parecer oral do Ministério Público do Trabalho, presente a sessão, se entender necessário, perfeito, se está de acordo com o artigo 895, parágrafo 1º da CLT, que trata de recursos, que vai ser aqui matéria, objeto da nossa terceira
e última aula, mas está perfeito, direitinho, ok? Vamos para a nossa questão de número 28, 28 de 30, já chegando ao finalzinho, vamos lá. Os dissídios individuais, cujo valor não exceda 40 salários mínimos, então dissídios individuais, coletivos não, que não exceda 40 vezes o salário mínimo vigente na data do ajuizamento, ficam submetidos ao procedimento sumaríssimo perfeito. Neste sentido, o que está correto aqui, ó? Nas reclamações enquadradas no procedimento sumaríssimo, o pedido deverá ser certo, determinado, e indicará o valor correspondente. Ok, perfeito. Não se fará citação por edital, incumbindo ao autor a correta indicação do nome e endereço do reclamado. Por enquanto está tudo perfeito, está de acordo com o artigo 852b da CLT. Continuando, a apreciação da reclamação deverá ocorrer no prazo máximo de 15 dias do seu ajuizamento, podendo constar de pauta especial, se necessário, de acordo com o movimento judiciário da Vara do Trabalho. Perfeito, isso está de acordo com o artigo 852C da CLT. Então, o que aconteceu? Somaram ali, juntaram os artigos 852B, 852C da CLT, isso está perfeito. Vamos aqui para a letra A, vamos ver o erro da letra A. Então, ó, o que a letra A fala? Serão decididos de plano todos os incidentes e exceções que possam interferir no prosseguimento da audiência do processo, salvo se as provas não tenham sido requeridas previamente. Não precisa requerer previamente, nós já sabemos disso. B. As testemunhas, até o máximo de 2 para cada parte, deverão comparecer à audiência, independentemente de intimação, podendo o juiz, na hipótese de sua ausência, determinar sua imediata condução coercitiva? Não. Condução coercitiva é só quando a testemunha ela é intimada pelo Poder Judiciário. Aqui ela não foi intimada ainda, ok? Se não há intimação, não há condução coercitiva. C. Nas causas sujeitas a procedimento sumaríssimo, a admissibilidade do recurso de revista está limitada à demonstração de violação do dispositivo da Constituição Federal, não se admitindo o recurso por contrariedade à orientação jurisprudencial ante a ausência de previsão. Aqui eu vou atualizar, ó, parágrafo 9º. Depois, na época da questão era parágrafo 6º, agora é parágrafo 9º. Está errado, porque cabe sim neste caso, não se admitindo o recurso por contrariedade à orientação jurisprudencial. Então, ó, não está limitada a demonstração de violação direta, não. Isso aqui está correto. Não se admite o recurso por contrariedade ao OJ. Realmente não se admite, ó, mas não está limitado a demonstração de violação direta da Constituição. Por quê? Porque eu também posso alegar a contrariedade à súmula do TST e súmula vinculante do Supremo, ok? Não posso realmente alegar a violação de OJ, mas não está limitado só à violação da Constituição. Também tem súmula do TST e súmula vinculante do Supremo. Perfeito? E aí depois a letra E, estão excluídas do procedimento sumaríssimo as demandas em que a parte é administração pública direta, indireta, errou aqui, ó, errou aqui. Beleza, galera? Vamos para a nossa questão de número 29. Questão de número 29, quase finalizando, são 30 questões. Vamos ver o que houve aqui com a Mariana. Então, Mariana ajuizou reclamação trabalhista em face da autarquia federal. Ó, colocou aqui, autarquia federal X, requerendo a rescisão indireta do seu contrato de trabalho, dando a causa o valor de 12 mil. 12 mil menos do que 40 salários mínimos, ok?
menos do que 40 salários mínimos, mas foi em face de autarquia federal. Para a audiência designada, a reclamante pretende levar como testemunhas 4 ex-colegas de trabalho, com as quais não possui amizade íntima. Neste caso, olha o que acontece aqui, galera. Vamos lá, ó. 40 salários mínimos. É rito sumaríssimo? Neste caso, não. Neste caso, não, em virtude da autarquia federal que está excluída. Ou seja, tem que ser rito ordinário. Quantas testemunhas eu tenho no máximo no rito ordinário? Quantas? 3 testemunhas. Então vamos para a resposta aqui, lembrando que é rito ordinário. Então bora lá, ó. Rito ordinário. Somente, vamos aqui, ó, somente será permitida a oitiva de 3 testemunhas, não obedecendo a demanda ao procedimento sumaríssimo perfeito, porque a autarquia está excluída, artigo 852-A, parágrafo único da CLT. 852-A, parágrafo único da CLT. Ok? Tinha que lembrar que, apesar do valor, nós temos ali a autarquia. B, ó, será permitido a oitiva das 4 testemunhas? Não. Será permitido a oitiva de 4 testemunhas? Tchau. Somente será permitido a oitiva de 2 testemunhas em virtude de ser procedimento sumaríssimo? Não. Não será permitido a oitiva de nenhuma das 4 ex-colegas, tendo em vista que a CLT veda o testemunho de ex-colega? Não, inventou, não tem nada disso, ok? Vamos para a nossa última questão, 30ª e última questão da aula de hoje, galera. Vamos lá, ó. Os dissídios individuais, quando chega na última, a gente fica até feliz, ó. Os dissídios individuais trabalhistas podem seguir o procedimento ordinário e sumaríssimo. Sobre esse último, sumaríssimo é incorreto. Então, já colocou aqui? Incorreto. Vamos lá, ó. O que é incorreto tratar sobre o rito sumaríssimo? Vejam aqui, ó. Este procedimento é determinado pelo valor dos dissídios individuais que não exceda a 20 vezes o salário mínimo. Pô, tá fácil, né? Aí já vimos que está errado, são 40 salários mínimos, o resto está tudo correto. Olha ali, ó. A. As testemunhas até o máximo de 2 para cada parte comparecerão à audiência, independentemente de intimação, perfeitinho, redondo. Todas as provas serão produzidas em audiência única, sendo que sobre os documentos apresentados por uma das partes manifestar-se-á imediatamente a parte contrária, sem interrupção da audiência, salvo absoluta impossibilidade a critério do juiz, certinho, 852H da CLT. C. Estão excluídos do procedimento as demandas em que a parte é administração pública direta, autárquica e fundacional. Já vimos isso várias vezes hoje. E nas reclamações enquadradas nesse procedimento, o pedido deve ser certo, determinado, indicará o valor correspondente, sob pena de arquivamento. Está aqui, ó, 852B da CLT. Vejam, galera, que se cair alguma coisa, se cair alguma questão sobre rito sumaríssimo, você saberá responder. A resposta será igualzinha a que nós vimos aqui. Finalizamos a nossa aula 2 deste intensivo para o TRT Pernambuco, 6ª região. Com prazer estar aqui com vocês. Está aqui, ó, o meu muito obrigado para vocês. Mais uma aula finalizada. Falta a 3ª ainda. Daqui a pouquinho nós voltamos para essa 3ª e última aula para falarmos sobre recursos, execução e procedimentos especiais. Ok, galera? Um forte abraço, bom descanso para todo mundo. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Valeu!